Boa noite. Boa noite. Solicitamos a compreensão de todos os presentes para o respeito à capacidade de ocupação do espaço, ao distanciamento, à aferição de temperatura e uso de álcool em gel, seguindo as orientações da Secretaria de Saúde e atendendo ao Decreto 3.644/2021, logo, pedimos a gentileza para amigos e familiares manterem distanciamento entre as cadeiras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado. Seja bem-vindo à celebração de São Pedro e São Paulo, transmitida pelo YouTube e Facebook da nossa paróquia Santa Teresinha. Nessa Santa Missa, coloquemos nossas intenções particulares e também pelos irmãos e irmãs falecidos. Falecido hoje, Isabel Martins Lunardi, 7º dia de Maria Luísa da Silva Freitas Cruz e Mateus de Oliveira Leme. 1 ano de falecimento, Flora Luzia de Paulo. Antônio de Moura, Maria Antônia Comete Leme, Gentil Ribeiro de Almeida, Maria Aparecida Rodrigues de Almeida, Aparecida de Almeida Souza, Sebastião Alves de Oliveira, Joana Maria de Jesus, Benedito Joaquim de Almeida, por todos os falecidos, Odila Aparecida Comete Machado, Maria Antônia Comete Leme, Maria José Comete Klinkerfuss, Dalva Ribeiro, Filomena Jacine Ramos, Aurora Cardoso de Godoy, Vladimir Ribeiro de Sá, Geraldo Gomes Moreira, Francisco Pugas, Rita de Cássia Gomes Denim, 10 anos de falecimento, falecidos da família Serrano, falecidos da família Jesuato, falecidos da família Mancinelli, Aparecido Arthur de Oliveira, Natalina Dominici de Oliveira, Evandro Marques, Lídia Bernardi Rodrigues, Benedito Aparecido Gomes de Moraes, 5 anos de falecimento, Antônio Moraes Dias, Bem-vinda Dias, Bento José Mariano, Palmira Leme Mariano, Elaine Aparecida Mariano, Luiz de Moraes Dias, 3 meses, Edson Enevaldo Mariano, 2 meses, Tereza da Cunha Silva, João Rodrigues da Silva, Antônio Carlos Rodrigues da Silva, Moacir Aparecido Cunha, Maria de Oliveira Cunha, Terezinha Bartolomei, Luiz Franco de Lima,
Mauro Pires de Oliveira, Juliana Machado Cardoso. Pela saúde de Lucas Magno de Moura Costa, Bruno Magno de Moura Costa, Larissa Magno de Moura Costa, família Magno, Maria do Carmo Lima, família Moura, Rita de Cássia Souza, funcionários Escola Zita de Melo Barbosa, Gorete Matos, Pedro Matos, Rita de Cássia Matos Anete de Souza, Micaela Eduarda de Souza, Marco Antônio Zanetti, Oclélio Aparecido Comete, Osíris Aparecida Comete, Getúlio Ezequiel Ribeiro, família Machado, Vladimir Estelata, família Comete, Luiz Antônio Procassino, Adenilo Ribeiro, José Carlos Libânio, Arthur Davi Ribeiro, Daniela Cláudia Cardoso Ribeiro, família Ramos, Antônio Neres de Meira, Sandra Gomes de Berti, Lourdes Dias, Marcos Jimenez, Vanderlei Luiz do Prado, Luiz Rios. Aniversário natalício, 80 anos de Rubens Ambiel, 89 anos de Mina Bernardi. Outros pedidos: por uma graça alcançada a Santa Luzia, a São Longuinho, São Bento, em ação de graças pela recuperação da saúde de Dr. Ubiratã de Oliveira, ação de graças a Nossa Senhora do Desterro, a São José, a 17ª Romaria do Grupo Irmãos de Fé e Romaria do Parque dos Estados. Felizes celebremos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé e, unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Nossa gratidão a Deus pela missão do Papa Francisco, inspiração para as lideranças de todas as comunidades. Cantemos. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão, na construção do reino, reino novo, povo irmão. Sua mão sustenta o pobre, ninguém fica ao desabrigo, dá sustento a quem tem fome, com a fina flor do trigo. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão, na construção do reino, reino novo, povo irmão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso irmão e Senhor, estejam sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na memória dos santos que fizeram um caminho de conversão e deram a sua vida para que o reino de Deus acontecesse, nós pedimos perdão pelas vezes que não fizemos o mesmo caminho, por conta das nossas imperfeições, defeitos e pecados. Confiando na misericórdia de Deus, nós pedimos perdão para celebrar dignamente a Eucaristia. Senhor, tende piedade de nós.
Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci nem segui tua voz. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci nem segui tua voz. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Senhor, Senhor, Senhor. Deus, rico em bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o louvor ao nosso Deus. Glória, glória ao Pai, o Criador, ao Filho, o Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai, o Criador, ao Filho, o Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai, o Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor demos sempre glória. Ao Pai, o Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor demos sempre glória, glória, glória ao Pai, o Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai, o Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos convida a perseverar na fé e no testemunho, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da missão, para nos tornarmos merecedores do prêmio prometido por Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos.
Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida.
Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos países onde o dia 29 de junho deixou de ser feriado e dia santo, a festa de São Pedro e São Paulo acontece no domingo mais próximo. É o nosso caso. Nós costumamos chamar esses dois episódios da primeira e da segunda leitura da paixão de Pedro e da paixão de Paulo. Como o texto fala, os cristãos começaram a ser seguidos porque tanto as autoridades do templo como as autoridades romanas e com o rei Herodes como aliado
começaram a temer essa comunidade que botava em xeque toda uma estrutura de tradição, especialmente aqueles meios e aquelas leis que oprimiam as pessoas e que não lhes davam liberdade de viver. Então o texto fala que Tiago tinha sido morto, e ele era o bispo de Jerusalém na época, e como isso agradou, então, prenderam Pedro. O que é importante nessa leitura? A descrição que é composta pelo evangelista mostra uma situação de impossibilidade de liberdade. 4 piquetes de 4 soldados, mais 2 do lado e com corrente. Nenhuma chance. Qual é a atitude da igreja diante de Pedro preso? Oração. E como a comunidade se coloca diante de Deus, implorando pelo seu líder, digamos assim, a ação de Deus, assim entendida, faz com que aconteça uma libertação numa circunstância em que não havia nenhuma possibilidade. Para recordar para a gente que para Deus nada é impossível. Lembrem, no domingo passado, nós vimos 2 episódios do Evangelho, a cura daquela mulher que tinha uma hemorragia e uma criancinha que tinha morrido e foi ressuscitada. Qual era a chave central? Fé. Minha filha, a tua fé te curou, vá em paz. Jairo, não tenha medo, apenas tenha fé. Isto é, creia sempre que na situação mais complicada, naquela que você não vê nenhuma chance de mudança, a última palavra é sempre de Deus e é a nosso favor. O que implica a fé? Eu confiar nele quando aquilo que eu espero não está acontecendo. Quando aquilo que eu desejaria não está acontecendo. Quando aquilo que eu pedi não está conforme o meu pedido. Mas buscar essa certeza que mesmo quando eu não estou entendendo como é que Deus quer o meu bem, Ele quer. É um caminho difícil de conversão para todos nós. Certamente Pedro estava entregue. O fato que ele estava dormindo, isto é, não tem o que fazer, tem que esperar. Minha sorte está lançada. O cansaço diante do sofrimento, da desesperança. Esse caminho de fé é um caminho de conversão diária. Como é que eu posso confiar se as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria? Esse é o desafio. Mas é a única resposta que é capaz de superar qualquer coisa que pareça tirar totalmente o nosso sentido, inclusive a nossa própria vida. A vida de quem nós amamos. Paulo está preso em Roma, sabe que seus dias são contados também. Mas ele tem a consciência que fez tudo o que podia fazer para que o Evangelho chegasse nas comunidades onde ele conseguiu caminhar. Eu tenho certeza que vocês, nas Bíblias que têm, normalmente elas trazem o mapa das viagens que Paulo fez e onde ele esteve naquele tempo. E é interessante, tanto ele como Pedro, de alguma maneira fizeram a igreja sofrer. Ele, Paulo, por ser rabino, e perseguia os cristãos por achar que acreditar em Jesus Cristo era uma heresia, era um desvio da verdadeira fé. E Pedro, antes que a igreja começasse, negou Jesus, como todos nós sabemos. Mas o caminho fez com que eles
mudassem a sua caminhada, a sua vida, e se tornassem as colunas da igreja, da evangelização, logo no início. E Paulo tem a consciência, então, esta frase bonita que muita gente usa, e tomara que quem fale dela realmente tenha consciência: combati o bom combate, isto é, fiz tudo o que era possível para viver a minha missão. E no nosso campo de fé, tudo o que nós podemos fazer para que o reino de Deus possa acontecer. Esta vida de fraternidade e de justiça que todos nós queremos e sonhamos, e que é dom de Deus, mas é trabalho da gente, é esforço nosso. Para isso, o Evangelho nos leva a testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo, sabendo quem Ele é. E muito mais do que dar uma resposta sobre quem é Jesus, a nossa vida mostre que nós sabemos quem Ele é, acreditamos nele e procuramos torná-lo presente no nosso dia a dia. E é bom a gente se questionar sempre sobre isto. As minhas atitudes, as minhas palavras refletem a fé que eu tenho? Porque o grande perigo é a gente ter uma tintura, uma casca, mas que na verdade, no momento de professar a fé, nas circunstâncias da vida, a gente pode fraquejar. Pedro e Paulo são dois exemplos para nós. Gente de carne e osso. Vamos lembrar sempre que santo não se nasce, se torna. É a vocação que Deus deu para todos nós, sermos santos. Mas todos nós somos imperfeitos, então este caminho é de conversão continuada. E esses dois homens que tiveram lá suas limitações todas, são exemplos para nós. E o testemunho de fé que Pedro dá, torna-se a pedra angular da igreja. É a fé que Jesus Cristo é Deus, é o Messias prometido, é Deus presente. Essa fé é a pedra fundamental e perene da igreja. E por isso, a igreja nunca será vencida pelo mal. A gente tem que ficar muito feliz com isso. Porque por mais que nós, igreja, sejamos batidos pelo vento da maldade, dos nossos pecados, dos escândalos que acontecem a partir de pessoas de fé, apesar de tudo aquilo que nos entristece, nos envergonha, nos dá um desgosto imenso, a igreja nunca será vencida. Esta certeza deve nos dar sempre coragem nos momentos mais complicados que às vezes aparecem, para que nós não percamos isto. E a figura de Pedro é colocada como aquele que é o ponto de unidade da igreja. E é por isso que a gente lembra hoje também do Papa Francisco. Há uma coisa que nós devemos ter um carinho muito grande por ele, entre tantas. Ele escreve, e eu já disse isso a vocês, como fala, de forma simples, capaz de ser entendido por todas as pessoas. Então é um estímulo para todos nós procurarmos conhecer aquilo que ele vai colocando como uma orientação para a igreja no nosso tempo. Quem mexe com computador, até com celular, pode tranquilamente acessar o site do Vaticano e lá tem todas as coisas que o Papa foi escrevendo, foi falando, aquilo que ele fala na catequese das quartas-feiras, na hora do meio-dia, a hora do Ângelus lá em Roma, os escritos dele. Pena que a gente não dá muito atenção. Nós damos atenção para a piada que ele fez, né? Quando ali perto do Vaticano, dois padres brasileiros que estão estudando lá, pediram a ele que mandasse uma bênção para o Brasil, e ele falou que o Brasil não tinha jeito, porque era muita cachaça e pouca oração, né?
E foi muita gente revoltada, como se nós nunca tivéssemos feito piada de ninguém. Quem de nós não fez ou já disse e já escutou piada de português? Quem de nós não fez piada com os argentinos? Oh, olha o Papa, ele não podia ter falado disso. Mas preste atenção naquilo que é importante, ali foi uma brincadeira. Eu fico impressionado como nós temos uma capacidade de prestar atenção naquilo que é pequeno e não somos capazes de prestar atenção naquilo que é fundamental. Nós temos que valorizar esse homem que aos 80 e tantos anos dá prova de uma lucidez e talvez seja um dos poucos líderes que ainda são ouvidos e valorizados pela busca de trazer justiça, fraternidade, honestidade, transparência na vida da igreja. Não deixemos de rezar pelo Papa Francisco. Ele é um homem que dentro do nosso tempo está procurando nos alertar para os valores fundamentais da vida. Até o cuidado com a nossa natureza. Alguém vai mas o que o Papa tem que se preocupar com o meio ambiente? Veja o que está acontecendo no Canadá. Uma onda de calor que já matou um monte de gente. A preocupação nossa como cristãos não é só ir para o céu. É para a gente ser feliz aqui e continuar no céu. Não é para viver no inferno aqui e depois ficar sonhando com a eternidade. Tudo que é humano, tudo que é deste mundo criado por Deus, é compromisso de fé. Por isso, também, a questão de cuidar da saúde, a questão da vacinação. Eu fico impressionado como tem gente que é contrário à vacinação. Meu Deus do céu, se nós estamos aqui, foi porque nossas mães cuidaram da gente quando a gente era pequeno. Nós temos que ter esse cuidado. Não podemos obrigar ninguém. Você não quer ser vacinado? O problema é seu. E ter sempre cuidado com as notícias. Saiu outro dia que um pacote da AstraZeneca já estava vencido e tal. Até a nossa cidade foi citada, já foi esclarecido que não tivemos nenhum problema disso aqui. Mas não é porque pode acontecer algum erro que nós vamos desvalorizar isto que vocês têm visto. Acho que quem gosta de futebol tem visto a Copa da Europa. O pessoal está nos estádios, com um índice de vacinação que não chegou ainda no total, mas já tem um bom número de gente vacinada. Então esse é o caminho, o cuidado, que a gente vai ter que continuar, de um certo distanciamento, álcool em gel, máscara, e zelar por aqueles que tomaram a primeira dose, se esqueceram, ou não há ninguém que possa levá-los a tomar a segunda dose, fazer esse trabalho. Isso é um caminho de fé, cuidar das pessoas. Jesus não veio aqui para cuidar da nossa alma, o corpo que se dane. Não, ele veio cuidar da gente inteiro. Então vamos pedir esta intercessão a Pedro e Paulo, que deram prova de fé doando a vida, que a gente tenha a mesma consciência e o mesmo caminho. Amém. Podem levantar-se, vamos juntos renovar a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade de Pedro e Paulo, pedras fundamentais da Igreja, supliquemos ao Pai, dizendo: Senhor, escutai nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, Senhor, que estivestes ao lado dos perseguidos, fazei a Igreja sempre solidária aos que sofrem aflições por causa do Evangelho, nós vos suplicamos. Senhor, escutai nossa prece. Vós que conduzistes Pedro ao primado da Igreja, protegei e abençoai o Papa Francisco em sua missão evangelizadora. Nós vos suplicamos. Senhor, escutai nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, motivar as autoridades do nosso país a se empenharem por condições de vida digna nas prisões, nós vos suplicamos. Senhor, escutai nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo para serem vossas testemunhas, continuai a despertar para o serviço do vosso reino pessoas generosas e cheias de amor pelo Evangelho, nós vos suplicamos. Senhor, escutai nossa prece. Vós que reunistes o povo disperso ao redor dos apóstolos, congregai vossos fiéis num só rebanho e sob um só e bom pastor, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Nós pedimos à Mãe de Deus e Mãe Nossa que acolha os pedidos que nós fazemos juntos, especialmente cuide e interceda pelas famílias que choram a morte de seus queridos, as famílias que acompanham seus doentes com preocupação e todos aqueles que na área da saúde lutam para preservar as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Podem sentar-se. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Fruto do suor e do trabalho, sacrifício que Jesus pediu. Pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu, te ofertamos porque tudo é teu. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Fruto da esperança e da partilha, Santa Missa que nos faz irmãos. Pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu, pão bendito de libertação. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão,
celebrar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não passará. Hosana Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito o que vem em nome do Senhor. Santo, 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 é quem nos redime, porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Pedimos por todos aqueles de quem nos lembramos nesta celebração, de modo particular, por Isabel Martins Lunardi, Maria Luísa da Silva Freitas Cruz, falecidos esses dias, e Mateus de Oliveira Leme, no 7º dia. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Vamos rezar com Jesus como Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado,
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, a paz. Nós somos felizes porque convidados a participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Creio, ó meu Jesus, que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo-vos possuir em minha alma. Mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde espiritualmente ao meu coração. E como se já vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a vós. Não consintais que de vós me aparte. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz.
É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos e profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e redes voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei os perigos no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos para onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Eu ando pelas ruas sem meu coração. As luzes desta noite não me prendem mais. Deixei-o no sacrário após a comunhão e trago no meu peito a mais profunda paz. Ó meu Jesus, que posso mais buscar depois de abandonar meu ser em tuas mãos? A tua luz eu quero irradiar de dentro do meu lar, ao lado dos meus irmãos. Você não tenha medo de viver assim, trocando a vida inteira por um grande amor.
pois tudo aqui na vida sempre tem um fim. Só é perene a vida que vem do Senhor. Ó meu Jesus, que posso mais buscar depois de abandonar meu ser em tuas mãos? A tua luz eu quero irradiar de dentro do meu lar, ao lar dos meus irmãos. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados do vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se um instantezinho, por favor. Recordando jovens acima de 15 anos e adultos que queiram preparar-se para a Crisma, deverão fazer a sua inscrição durante este mês de julho, nos horários em que a igreja está aberta, recordando, segunda, terça, quarta e sexta, das 10 ao meio-dia, das 2 às 5h30, e sábado e domingo pela manhã, das 10 ao meio-dia. E só durante o mês de julho, porque nós temos que prever quantas pessoas, onde vamos fazer, se vai poder ser presencial, se tem que ser online. Então nós temos ainda que olhar um pouco isso. Pais que têm crianças para iniciar a catequese poderão fazer a inscrição durante os meses de julho e agosto. A inscrição poderá ser feita depois da missa das 10 do domingo ou durante a semana no horário de atendimento na igreja. Nos dias 14 a 16 de julho, nós teremos aqui o tríduo de preparação à festa de Nossa Senhora do Carmo, 7h30. E será aqui porque a capela lá é pequena e com distanciamento caberiam pouquíssimas pessoas. A equipe do dízimo continua fazendo inscrição para quem deseja participar dessa corresponsabilidade da manutenção da nossa comunidade. E no próximo final de semana nós celebramos o dia do nosso dízimo. A nossa cantina funciona aos sábados e domingos a partir das 6 horas da tarde. E durante todo o mês de julho nós teremos a cantina julina, oferecendo coisas que são próprias das festas desses meses. Hoje à noite nós temos pastel, lanche de pernil, caldo de mandioca, pizza na frigideira, canjica de coco e amendoim, doce de abóbora, vinho quente e quentão. Amanhã, a partir das 11h15, está sendo preparada uma feijoada. Então, quem quiser marcar, tem aí no Face, no YouTube, o WhatsApp, ou pode conversar com o pessoal lá na cantina, para retirar a partir das 11h15, isto é, terminando a missa das 10. Podem levantar-se. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor e Nossa Senhora nos acompanhem. Graças a Deus. Uma boa noite, um bom domingo a todos. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, em que Jesus é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e que Jesus é o capitão. E os marinheiros que navegam a seu lado dizem ser lavado seu pobre coração. E os marinheiros que navegam a seu lado dizem ser lavado seu pobre coração. Muito obrigado. Jerusalém, que bonita és,
ruas de ouro, mar de cristal, Jerusalém.